Fala galera, tudo bem? Nossa, quanto tempo que faz que eu não gravo um vídeo? Acho que faz uns 2 meses já, né? Faz muito tempo. Mas vamos lá, eu vou me apresentar de novo pra vocês. Muita gente aí não deve nem lembrar quem eu sou, né? Meu nome é Rick Campos, eu sou criador da Vegasite. E meu intuito quando eu criei a Vegasite era disseminar a questão do veganismo. E quando eu criei esse canal, meu intuito era ampliar isso, né? Essa questão do veganismo. Só que eu me senti um pouquinho limitado naquilo que eu sou, na verdade. Porque tem outras causas que eu também trabalho, outras causas que eu também pertenço, né? E eu ficava um pouco limitado no que eu podia falar, porque eu só posso falar sobre veganismo porque o meu canal é vegano e tal, esse tipo de coisa. E aí que entra a ideia desse vídeo. Então, roda a vinheta e vamos falar sobre isso. Primeiramente, eu faço faculdade de psicologia, para quem não sabe, né? E dentro da psicologia tem uma coisa muito incrível que eu aprendi, que eu vou levar para o resto da minha vida, é que toda crise ela gera um comprometimento, tá? Então todas as crises, elas são importantes na nossa vida, em todas as fases, desde a infância, adolescência, todas as crises que nós tivemos, elas serviram para gerar comprometimento, gerar uma nova autonomia, gerar uma nova identificação, uma nova identidade e levar a gente a ser o que a gente é hoje em dia, e isso vai continuar acontecendo ao longo da nossa vida. E eu quero falar sobre 2 crises que eu passei nesses últimos tempos, né? Acho que de 2 meses pra cá, que é do tempo que eu fiquei sem gravar, e isso fez eu refletir muito. Apesar de terem sido questões meio negativas, elas serviram de aprendizado, como toda crise, né? E elas me fizeram evoluir a nível de pensamento, a nível de raciocínio e expandir um pouco mais meus horizontes. Então vamos lá. Primeira crise. Bom, primeira crise, eu tava voltando de uma festa na casa de uma amiga, né? Festa de aniversário. E eu tava com a minha câmera e também com o meu celular, né? Então a câmera onde eu gravava os vídeos e o meu celular onde eu interagia, né? Em Instagram, Facebook, enfim, todas as redes sociais. E eu fui assaltado, né? Nisso que levaram minha mochila, na verdade, e então levaram meu celular, levaram minha câmera, levaram outras coisas também. E isso me impossibilitou de continuar gravando vídeo, né? Óbvio, não tinha mais câmera, não tinha mais celular, não tinha mais nada e eu não tinha dinheiro para comprar tudo isso novamente, né? Mas essa crise de identificação, na verdade, não veio, ela começou, mas ela não veio por conta do assalto. O que aconteceu? Eu vi muitas pessoas que eu conhecia falando sobre, nossa, esse pessoal que é bandido, que é assaltante, esse pessoal tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer, tem que morrer. Isso me mostra o quanto o ser humano tá longe de ter empatia com o outro, né? Apesar de ter sido um assalto, fiquei com raiva do cara, óbvio, não vou falar que não, mas eu acho que morrer é uma coisa muito grave, né, pra gente falar sobre isso. E aí eu comecei a pensar sobre o assunto. Se nós falamos isso com outros seres humanos que são da nossa mesma espécie, e se a gente destila esse ódio querendo que a outra pessoa morra, como é que eu vou falar sobre veganismo? Como é que eu vou falar pra gente ter uma empatia com outro ser, de outra espécie, que muitas vezes a gente não tem nem contato com esse ser, tipo, a gente não é do nosso dia a dia, ainda mais para quem vive em cidade grande. Então como que eu vou ligar um ponto ao outro? Essa foi a minha primeira grande crise. E eu fiquei muito chateado, de verdade, porque eu tava curtindo muito fazer os vídeos. Eu tinha acabado de começar o canal, acho que tinha 5, 6 vídeos. E isso me deixou muito frustrado. Só que ao mesmo tempo, eu tava em época de mudança de residência. Eu estava em épocas de mudanças e acontecimentos na Vegasite. Eu estava em época de provas na faculdade de psicologia e trabalhos também, onde eu tinha que estudar muito, onde estava me demandando muito tempo. E eu pensei, bom, vou pensar melhor no formato, vou avaliar melhor todas as situações para ver se a forma com que eu estava trabalhando antes é a forma com que eu quero trabalhar. Porque eu fazendo psicologia tem tantas coisas que a gente aprende na faculdade e eu ficava me sentindo um pouco engessado em trazer isso
pro vídeo, trazer isso pra VegaSite, por a gente ser única e exclusivamente falando sobre temas veganos, né? Então isso começou a me dar uma crise, porque pra mim o veganismo ele tá muito ligado à empatia, entendeu? Então assim, pra mim a empatia ela vem da causa animal que a gente tem, mas a empatia pra mim é uma coisa só. A gente tendo empatia com outro ser, seja ele da nossa espécie ou não, é empatia. E eu sou uma pessoa que gosta muito de falar sobre empatia, causa LGBT, causa feminista, contra o racismo, entre outras coisas. E na época que a gente está, na atual conjuntura, acho que se faz muito necessário falar sobre isso. E veio essa crise e tal, e eu falei, vou amadurecer melhor a ideia e vou ver se é isso mesmo que eu quero. Poxa, como que eu vou falar com vocês só sobre veganismo e eu não vou falar sobre uma causa da qual eu pertenço? Por exemplo, eu sou gay desde os meus 15 anos de idade, assumido e tal, meus pais são incríveis, não tem nem o que falar deles. Eu vivo num relacionamento já, agora em janeiro vai fazer 10 anos, inclusive tem histórias sobre esse relacionamento que eu vou falar possivelmente no próximo vídeo. E como que eu vou deixar isso de lado, entendeu? Nessa atual conjuntura que a gente está vivendo, questão política, questão social também, como que eu vou deixar isso de lado? Deixar a questão racial de lado, deixar a questão das mulheres de lado, deixar de tudo isso, apesar de eu não ser nem mulher e nem ser negro, mas também são causas que me afligem, entendeu? Eu gosto de falar sobre isso e eu acho um absurdo a gente ainda ter que falar sobre isso, mas é um absurdo a gente ainda ter que falar sobre causas LGBTs e é um absurdo a gente ainda ter que falar sobre a causa animal. Mas se a gente precisa falar, vamos falar, não é verdade? Eu consigo linkar, inclusive, a questão do veganismo com o feminismo, com o LGBT, com a causa racial, com a causa feminista, com tudo, tudo, tudo. Então eu acho que quando a gente consegue trazer um pouco mais de empatia para o ser humano, a gente também consegue depois falar de empatia com seres de outras espécies e também falar de empatia com o nosso planeta, que é onde a gente convive, né? Onde a gente vive, onde todas as nossas gerações viveram e viverão. Então não tem como a gente deixar isso de lado, né? Não tem como a gente não abordar isso. Então, por isso, gerou essas crises todas, esse brainstorm e gerou também muito comprometimento que eu vou ter daqui pra frente com vocês. Então a gente vai estar falando sobre causas que envolvem racismo, feminismo, LGBT, veganismo também. Então é essa a novidade que a gente tem para falar sobre a VegaSite. A gente vai ter um canal muito mais interativo com vocês. Hoje em dia eu consigo estar mais próximo às pessoas que têm contato comigo. Então eu acredito que isso vai vir a agregar muito daqui para frente. Então eu vou pedir para vocês, de uma forma bem rapidinha, se inscreve no canal, dá um joinha, segue a gente, ativa o sininho. Eu vou deixar aqui também o meu Instagram, o Instagram da VegaSite, segue a gente e acompanhe essas mudanças da VegaSite. E por favor, façam parte dessa mudança também. Deixe seus comentários falando sobre o que vocês gostariam de ouvir a gente falar, quais são os temas que vocês gostariam, ideias para placas também, ideias para camisetas, ideias para outras coisas. Eu acho muito legal essa junção, né? E eu gostaria muito de construir esse canal junto com vocês. E por enquanto é só, gente. Muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo.